e vai por outro. Que bom, Tri. Para quem estava aí, olha, algumas pessoas caíram. Manda um aviãozinho, chama aí, porque a gente vai escutar a história de transformação da vida da Priscila Almeida, que eu tenho certeza que é linda, maravilhosa, porque ela é uma pessoa muito maravilhosa, do bem. Semana passada foi da Maria Lúcia, e eu queria começar com você perguntando qual foi a história que trouxe forma à tua vida, que transformou a sua vida. Nossa, Ju, tem tantas histórias, mas a que eu escolhi para contar hoje, eu acho que ela é uma história que me coloca no lugar que eu estou hoje, que foi a história do momento em que eu precisei olhar para mim, parar de mentir, quando eu olhava no espelho. E esse processo aconteceu ali por volta do final de 2017. Eu vinha de alguns processos, de cuidado com o corpo. Então, 2020, 2014, eu comecei o processo de cuidar do meu corpo, não queria mais ser obesa, e aí a gente começa todo o processo, e ali, né, em 2014, quando eu fiz a redução do estômago, eu comecei um processo de olhar para mim. Mas era um olhar que vinha de fora, superficial. E quando chega em 2017, o auge desse olhar para o corpo, você tem, né, um corpo perfeito, torneado dos sonhos que você imaginou e sonhou a vida toda para conquistar. Você tem uma família linda, você tem 3 filhos saudáveis, você está no emprego dos seus sonhos, sendo premiada de todos os lados que você possa imaginar, mas eu não conseguia sentir alegria. Eu não conseguia me olhar no espelho, eu não conseguia me maquiar, eu não fazia a unha, porque eu achava que isso era besteira, porque eu já nasci bonita. E por que que eu vou dizer essa frase? Porque eu ouvi isso durante toda a minha vida do meu pai. Você já é bonita sim, a beleza natural sua chega primeiro, você não precisa fazer mais nada. E eu não tinha ideia do quanto isso me aprisionava num lugar da filhinha do papai. Gente, uma coisa que é muito importante, a Pri também é consteladora, tá? Mas isso que ela falou é uma coisa muito forte e muito séria. Mas continua. E nesse lugar da filhinha do papai, a gente fica na vida como adulto, na posição e na espera que tenha alguém que vá substituir essa função, né? O que que a filhinha do papai recebe? Toda a atenção, todo o cuidado. Ele está sempre ali para resolver todos os problemas. Só que isso na vida adulta, ele é de um lugar mascarado, né, Ju? Quem não é constelador, vou explicar por que que é de um lugar mascarado. Porque a gente vai como se fosse um trator pela vida. É como se fosse um trator, não tem nada que eu não possa alcançar. E ao mesmo tempo, dentro da gente tem um desejo gigante de que tem alguém que diga assim: olha, você não precisa mais porque eu tô aqui. Essa é a filhinha do papai. E a gente começa a trazer para a vida da gente situações, histórias, pessoas que precisam dessa força desse trator feminino. Porque você é aquela pessoa que se torna alguém que resolve tudo para os outros, que faz tudo para os outros, que está sempre disponível. E aí você sai do lugar da disponibilidade para o lugar da disposição. E tem uma pegadinha nessa história, porque quando eu estou disponível para você, tem um limite. E quando eu estou à sua disposição, a qualquer momento. Lá em 2017, quando eu precisei aprender isso, o processo não foi tão bonito.
O processo Me não conta o foi que que em desse lugar. 2017, qual foi o start, assim? Onde você falou, tem alguma coisa que não tá certo, que não tá bem. O que que virou essa chavinha? Qual momento em 2017? A chave virou quando eu não conseguia mais me concentrar nas minhas atividades. Então, eu passei por um período muito grande no meu trabalho, e aí isso é uma coisa que eu quero muito deixar aqui registrado. Nem toda depressão te coloca em cima de uma cama. Nem toda depressão coloca a gente em cima de uma cama, nem toda depressão deixa a gente estagnado, nem toda depressão, nem todo processo depressivo te faz parar. Nós temos uma quantidade gigante de pessoas que estão e são esses tratores nesse exato momento, que dão conta de tudo, sem nunca cansar, sem nunca se sentir exausto, mas que estão em processos profundos depressivos. E esse era o meu lugar. Era um olhar Importante essa vazio. informação que você acabou de passar. Era um olhar vazio, Ju, um olhar que não tinha alegria. E aí é muito doido, porque eu vejo as minhas fotos hoje. Era um lugar de alguém que estava esteticamente no auge, mas não tinha brilho no olhar, não tinha alegria, nada satisfazia, nada, nada, nenhum lugar. Então sempre precisava de mais, sempre precisava mais. E aí, junto com isso, tinha um processo de que por que eu não sinto sono? Você ficou com dificuldade de dormir. Eu não dormia, não é que eu não tinha dificuldade, não. A minha energia não baixava nunca. Em momento nenhum a minha energia baixava. Então eu virava noites e noites e noites e mais noites ativa, funcionando, completamente funcional para todo mundo. Se alguém está se identificando com isso ou conhece alguém, manda um aviãozinho aí, chama essa pessoa para entrar nessa live, porque a Pri vai contar o que que ela fez, é, quais foram as ferramentas também que ela utilizou quando ela percebeu, ela está falando do momento. E eu tenho certeza que muitas pessoas tiveram histórias de transformação também na vida. Continua, Pri. E aí, Ju, primeira coisa, né, que aconteceu, como eu não descansava, eu não dormia, e eu não parava, momento nenhum, o, o que que eu fiz? Eu comecei a pifar no trabalho. Então, eu não conseguia mais ficar sentada. Meu cérebro não dava conta mais de fazer uma atividade inteira. Era aquela pessoa eu tenho que a gente chama, né? A gente está acostumado a chamar de procrastinador. Uhum. E aí é outro cuidado que a gente tem que ter nessa brincadeira. Aquela pessoa que chega no trabalho, liga o notebook, vou tomar um cafezinho. Agora eu vou só olhar o Instagram um pouquinho. Não, vou falar aqui com a galera do curso. Não, peraí mais um pouquinho, vou ali resolver o problema de fulano. E quando me dava conta, no final do dia, 18, 19 horas, e eu não tinha feito nem a primeira atividade do dia. Então eu deixei de ser produtiva. E nesse lugar de não ser produtiva, para alguém que vinha numa pegada muito forte, né, de premiação, de entrega dos números, mesmo estando numa região norte e nordeste, que é uma região que naturalmente não consegue acompanhar os números que se faz em São Paulo, e eu estava numa toada de 4 anos seguidos entregando todos os números superando São Paulo, na minha região. Então você imagina só se eu trabalhava. E Muito, quando eu com comecei a certeza. ficar disfuncional no trabalho, eu falei, tem alguma coisa errada comigo? Tem alguma coisa errada. E eu não conseguia descobrir o que que é. Junto com isso, eu comecei a procurar motivos. É porque fulano é assim, é porque Beltrano é desse jeito, é porque ninguém me apoia, é porque eu não tenho não sei o quê. E aí comecei a me tornar aquela pessoa reclamando. E mais um pouquinho, o que que o meu corpo fez? Óbvio, óbvio, o que que ele fez? Ele travou. Simplesmente a pessoa
Travou o pescoço, ombro, coluna, braço, dedos, não mexia. Foi muito engraçado, porque parecia mesmo um robozinho caminhando e ao mesmo tempo não tinha explicação do porquê que eu estava daquele jeito. Nada justificava eu estar daquele jeito, toda engessada. E eu não conseguia saber qual era o momento de parar. E caminhei 2017 e fui ainda 2018 nessa pegada. Até que, até que, né? Aí fui de vez, ladeira abaixo. Eu entrei num processo em que eu não conseguia mais me alimentar, eu só chorava, eu não sabia e não conseguia dizer por quê, e de fato, assim, eu não sabia dizer por quê que eu só chorava. Eu não conseguia explicar por que que eu só chorava. E aí, psiquiatra, né? Vai bater no psiquiatra e começa a procurar. E aí entrei na medicação, começa a procurar psicólogo, qual psicólogo que acerta. Fui em um, foi em outro. E aí eu comecei a ficar muito revoltada, porque eu não conseguia acreditar, e eu não conseguia acreditar, e até hoje eu não consigo acreditar, e tem ninguém que me faça convencer que o processo de você ir para a sala de um psicólogo e passar 45 minutos chorando e voltar na próxima semana, passar mais 45 minutos chorando, e voltar na próxima semana mais 45 minutos chorando, e mais. E assim comecei o meu processo. Aí, não, isso não tá certo, eu não quero mais esse profissional, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Até que eu consegui encontrar uma profissional que conseguia que eu respondesse as perguntas. E aí começa o primeiro processo de eu começar a formatar as ideias. E, paralelo a isso, uma amiga, né, uma amiga que teve simplesmente um olhar generoso, que não julgou, que não apontou, que simplesmente disse para mim, ó, essa não é você. Você não é essa pessoa que só chora. Tem alguma coisa errada e eu não sei o que que é, eu não sei como é que eu vou te ajudar, mas eu vou levar você ali, numa pessoa. Ele é um fisioterapeuta, mas ele trabalha com esse monte de coisa natural aí e ele vai te dar um jeito. E assim começa a minha história. E por que que eu falo que eu sou muito apaixonada por essa história? Porque é aí, nesse ponto, que eu venho para esse lugar que eu estou hoje. Agora, na cadeira de também ser terapeuta, de também ajudar que as pessoas olhem para o seu processo. Porque quando eu cheguei ali, primeira vez que eu encontrei com o Marcelo, e esse é o nome dele, um fisioterapeuta, baixinho, ele lembra muito o seu Miyagi, no filme. É, mas um silêncio ensurdecedor. Ele não me fez nenhuma pergunta, ele não perguntou por que que eu estava ali, ele não questionou o que me levou até ali, ele simplesmente pediu para que eu deitasse na maca e pediu permissão para começar a cuidar de mim. E na minha cabeça seria o meu corpo físico, porque, né, fisioterapeuta, acupuntura. Ok, vamos lá. E ali eu conheço, pela primeira vez eu tenho acesso ao reiki. É maravilhoso. E no momento em que ele foi fazendo o reiki, eu simplesmente consegui dormir, que eu não conseguia fazer. Eu consegui descansar. Foi 1 hora e meia na maca dele. E ele usou a cromoterapia, ele usou agora eu não vou lembrar tudo, mas ele usou vários processos. E ele foi trabalhando cada processo em mim. E cada vez que eu deitava na maca dele, eu não conseguia explicar como é que eu saía tão bem daquele lugar. E eu levei mais ou menos uns 4 ou 5 meses para eu conseguir começar a falar, Ju. E é por isso que essa história ela mexe tanto comigo, e é uma história que transforma, porque eu nunca questionei os métodos dele, eu nunca questionei por que que ele não conversava comigo ou questionava o que que eu estava fazendo ali, afinal ele era fisioterapeuta e eu não estava ali atrás de fisioterapia. Eu simplesmente, no auge do desespero, que era aquele momento meu, eu permiti que ele cuidasse de mim, né? E aí a gente começa também o processo ali, quando eu começo já a conversar, ele entra no processo da hipnose.
e que se desdobra um processo lindo, porque é quando eu me permito começar a olhar para mim de verdade. Quem eu fui como criança, as histórias que estavam trancadas a 59 chaves, porque não eram só 7. Histórias que eu nunca tinha permitido olhar e comecei a dizer sim para minha história. E sem isso, eu simplesmente não existia. E cada sim que eu dizia para a história, quando a gente saía ali de uma sessão, né, da hipnose, que ele trazia com toda leveza e depois ele aplicava os processos todos para esse equilíbrio energético que tem necessidade quando você olha para o teu processo, que não foi um processo bonito, não foi um processo lindo de flores, não foi. Porque se tivesse sido essa infância florida, eu não teria apagado os registros, como eu apaguei e escondi. Mas é a minha história. Eu sou dona dessa história. E é essa história que me colocava nos lugares que eu tinha chegado. Então eu consegui alcançar, eu consegui uma vida próspera, eu consegui uma família saudável, eu consegui uma boa família. Eu consegui construir uma história linda na minha vida, de muito sucesso. E foi graças a todos aqueles sims que estavam ali escondidos dentro de mim. E é nesse processo com ele começa o meu processo de transformação, onde eu começo a olhar, dizer sim, não questionar, não perguntar quem foi culpado, não apontar. Em alguns momentos eu quis me vingar, e eu acho que isso é importante a gente falar, porque dentro do processo isso acontece com a gente. Né? Então, em alguns momentos eu quis me vingar daquela história. Eu era só uma criança, né? E agora eu sou adulta, já que eu sou dona de mim, eu que cuido, o que que eu vou fazer? E eu vou fazer. E depois você percebe que não é por esse lugar, não é aí, né? Não tá aí a conexão. E quanto mais eu fui permitindo olhar para esse lugar que estava lá, eu só abri o baú, né, Ju? Eu só abri o baú, mas eu não abri o baú em qualquer lugar. E esse é outro recado que eu quero deixar aqui, né? Conheçam quem são os profissionais que vão cuidar de vocês. A gente não abre o nosso baú em qualquer lugar. A gente não abre o nosso baú para qualquer pessoa. A gente não abre o nosso maior tesouro e não entrega na mão do outro, de qualquer forma. Porque só alguém que já trabalhou tanto tempo, já se lapidou tanto tempo, pode cuidar de um lugar de tanta amorosidade como o Marcelo cuidou de mim. Sem julgar, sem apontar, sem questionar nenhuma decisão. Nada, sabe que absolutamente nada, sem forçar processo. Nunca teve no meu processo o tem que junto com ele. Nunca teve o tem que. Deixa eu perguntar uma coisa, Pri. Nesse processo todo que você passou, você teve que perdoar alguém? E se sim, como foi? Ju, eu vou dizer para você que foram, eu diria que, assim, ó, de bate-pronto eu posso te contar 9 pessoas. De bate-pronto eu posso te contar 9 pessoas. E eu diria para você que algumas delas não foi um processo único. Algumas delas eu precisei revisitar o lugar algumas vezes de formas diferentes para que eu pudesse acalmar dentro de mim o que essa história com aquela pessoa causava dentro de mim. E é Então, importante a gente também ressaltar que o perdão é muito mais para nós do que para o outro, né? ele é só para nós, Ju. Ele não serve nada para o outro. Inclusive, quando você traz isso, eu quero dizer, às vezes a gente fica naquela brincadeira que eu preciso falar com o outro. Eu preciso fazer com que ele entenda, que ele compreenda. Ele precisa saber. E não é sobre isso o processo. O processo é você conseguir voltar na tempestade e não sentir o vento. O vento não te balançar mais como me balançava antes. E quando eu percebi, e não foi assim um processo
tranquilinho, gostosinho, não. Mas quando eu percebi que aquela ventania que vinha de fora não me balançava mais, tem uma força que surge, emerge, que você não tem medo mais de praticamente nada. E não é do lugar de ficar disfuncional, de você correr todos os riscos. É do lugar de você compreender que nada tem poder de me prender. De que todas as coisas que eu tenho capacidade de fazer, de entregar, de dar e de oferecer para o mundo, elas estão comigo, independente do que está à minha volta. Porque o meu lugar está fincado no mundo. E esse lugar fincado no mundo é só meu. Ele foi dado para mim. Não tem duas pessoas que ocupam esse lugar. Se você pudesse dar uma dica para alguém que não tem, por exemplo, condições de pagar um terapeuta ou pagar um fisioterapeuta, que dica você daria? Então, eu vou começar pelo seguinte lugar. Primeiro, a gente já tem no YouTube, de forma gratuita, muitos e muitos e muitos e muitos processos meditativos que levam a gente para esse lugar de acalmar nossa mente. Ponto 2, o SUS, principalmente em São Paulo, que é o nosso maior público, ele já oferece o apoio com a auriculoterapia, com a constelação familiar sistêmica, com a aromaterapia, com a acupuntura. É no SUS e é de graça. Está disponível. Dá trabalho conseguir dar. Mas dá mais trabalho ainda continuar carregando o saco que pesa, né? E que não deixa você ir para frente. Porque tem uma coisa, Ju, quando a gente vai atrás desse processo de cura, e é esse o nome mesmo, quando a gente vai atrás desse processo de cura, que a gente vai começando a perceber, né? Limpei isso dentro de mim, consegui tirar isso de mim. E é uma frase que eu tenho repetido cada vez mais para as pessoas que chegam nos processos para mim. Quanto mais você limpa o seu emocional, mais a sua parte cognitiva fica livre para você alcançar novos lugares. Quanto mais você limpa o teu campo emocional, teu estado emocional, teu psicológico, enfim, que seja, que nome que você queira dar. Quanto mais se abre espaço no teu coração, mais a sua mente tem liberdade de te colocar em novos lugares. E eu posso falar isso porque eu fiz muitas escolhas na minha vida no último ano. Várias escolhas. E eu posso dizer do lugar que a gente está falando tanto, né? A gente está falando na véspera de um portal, 9/9, todo mundo falando sobre se despedir, deixar o velho para trás. Então, quero dizer para vocês, se você de fato faz esse processo que deixa para trás o saco pesado de coisa que não presta, que não serve para você carregar, você abre espaço para que a abundância verdadeira chegue, para que a prosperidade verdadeira chegue. Por quê? O dinheiro é só o ponto final do processo. E aí a gente fica batendo cabeça por dinheiro quando, se eu não estiver bem emocionalmente, se eu não estiver bem psicologicamente, se as minhas relações não forem saudáveis, o dinheiro não dá conta de ficar, de chegar ou de fazer e cumprir o papel dele, que é simplesmente nos dar mais vida. Porque enquanto eu tô nesse lugar encralacrado ali, ó, de segurar o saco, eu não posso falar a palavra que eu tô com vontade, mas o saco de merda que a gente carrega, e todo mundo carrega esse saco quando a gente não olha pra gente, a gente perde espaço de poder viver a vida de um jeito digno, a vida de um lugar amoroso, a vida de um lugar que pode ser plenamente vivido, e isso é muito, muito, muito factível da gente viver. Isso não significa que a vida vai ser sem problema, sem desafio, porque nós somos luz e sombra, né? Existe o sol e a lua, só para Com lembrar, tá, galera? certeza. Sol e lua, né? Noite e dia, né? Então não existe alecrim dourado que não tenha a sombra. Todos nós temos, e todo mundo tem um dia de escuridão, mas como é que eu consigo passar por ele com mais leveza? Como é que é possível olhar de um novo lugar? Essa é a maior lição que eu saio da minha história, né? Essa história de dor, que não foi tranquila, não foi fácil, nesse processo como um todo. Perdi muitas, muitas e muitas e muitas pessoas, porque eu deixei de ser
a útil disfuncional. Eu perdi minha utilidade nas relações. E eu acho que essa é a maior coragem da vida. É a gente descobrir que tá tudo bem. Eu não preciso ser útil para as pessoas, desde que eu seja útil para mim. Que demais. Vamos só ler alguns comentários aqui. O Dilson Andrade, ele escreveu: entrei na hora de ouvir o melhor. Quanto é bom sentir que perdoou. Legal, importante, né? Porque o perdão ele não é algo tão simples para muitas pessoas e eu entendo porque todo mundo, acredito, passou já por algum momento que teve que perdoar alguém. Então, isso que ele escreveu, que bom, né? É uma permissão que a gente se dá para nós mesmos, para a gente seguir a nossa vida, né? Então, isso é muito. Verdadeiramente isso, Ju. É um lugar assim, ó, não vale a pena continuar segurando o saco que é do outro. E assim, ó, não tô falando e um dia, né, ele colocou aqui nos dá paz, exatamente. Um dia eu ainda conto, né, com muitos detalhes ou não tantos detalhes, o que tanto foi nessa história como um todo. Mas não foram coisas tão bonitas, né? Mas sim, eu digo sim, porque faz parte da minha história. Eu não preciso reforçar, não preciso ficar revivendo aquelas emoções. Aconteceu, ok. Não vou conseguir mudar. Faz parte, é meu. Tá dentro do meu lado sombra. E agora eu vou caminhar com isso, porque é meu. E o que eu posso fazer de melhor é colocar isso disponível para as pessoas que chegam até mim hoje, para viverem os seus processos e olhar para ela. Eu posso dizer que eu pelo menos sei um pouquinho do que é essa dor que você está me falando. Porque agora eu assumo que eu vivi isso também. E aí a gente sai desse lugar de super mulher, né, Ju? Que eu acho que é essa a grande questão. Por que que fica tão difícil? Porque reconhecer que a gente viveu esse monte de enrosco tira a gente desse lugar de poderosa. É comigo não. Comigo sim. Comigo Mas é também a gente foi dar um assim. sim para nós mesmos, né? Quando a É, gente se perdoa, é a gente dizer sim para nós, né? Para o nosso é. coração, para a gente seguir a nossa vida. Eu sempre falo que isso é muito importante para as pessoas. E parabéns, porque realmente eu sei de algumas histórias da Pri e realmente não são histórias que não são tão simples de perdoar. Mas a partir do momento que você deu sim para você, né? Isso já é uma coisa maravilhosa. E eu tenho certeza que isso pode ajudar muitas pessoas. Deixa eu perguntar uma coisa. Se fosse para você dar uma dica, sabe aquela dica assim, olha, isso daqui transformou minha vida e eu falaria para vocês fazerem isso. Algo, o que que você indicaria? Viva o processo. O processo, viver o nosso processo de olhar para a gente, permite ter uma vida viva. E aí fica a pergunta: quantos de vocês têm uma vida viva? Você sabe que um dia eu escutei uma coisa que é muito forte, né? Que a pessoa falava, antes eu sobrevivia e hoje eu vivo. Foi após um perdão que a pessoa falou, que antes ela só sobrevivia e depois ele começou a dizer que ele hoje vive. Que foi realmente uma transformação, algo que transformou a vida dele, perdoar. Então, que demais, Pri, muito legal. Tem uma dica que eu sempre dou para as pessoas quando elas estão naquele momento, né, do sofrimento muito forte, que a ansiedade começa, né, a acelerar o nosso coração. Eu sempre falo para as pessoas voltarem para o aqui ou agora. E todo mundo me pergunta, como assim voltar para aqui agora? Eu já estou aqui, né? E aí eu sempre
Eu sempre brinco que a forma mais simples é fazer algo que a gente já faz todos os dias. Todos os dias. Só que a gente não sabe como fazer e nem sabe que a gente tem essa arma poderosa ao nosso favor. Eu falo arma porque, né? Que é a respiração. Quando a gente faz uma respiração, que é você inspira em 3 segundos, segura 3 segundos, solta em 6 segundos. Digo, inspira, segura o ar sem soltar, né? Mais 3 segundos, depois você expira em 6 segundos e fica sem ar por 2 segundos. Se você fizer isso por 2 minutos, de repente você vai virar e falar assim: nossa, o que aconteceu? O seu sistema começa a voltar, né? O nosso parasimpático, que é justamente, né, dessas emoções, tudo ele começa a voltar e ele traz você para aqui agora. Essa é uma dica que eu sempre dou para as pessoas, porque eu acho que pode ajudar muita gente em momentos que você relembrou uma história muito forte, algo que, né, te causou uma dor. E Pri, eu queria, só para a gente finalizar, que você me falasse uma coisa. Você falou que você falou da questão que você, né, viveu, você criou vai, uma, não, eu vou falar a palavra errada, não é um personagem, mas assim, justamente para honrar seu pai e tudo mais, né? Uhum. É, se você pudesse dar uma dica sobre isso, que eu acho importante, justamente porque você também é consteladora, o que que você falaria? Eu vou deixar um teste, né, para todo mundo que estiver assistindo aqui no ao vivo e para quem vai assistir no gravado depois. É que Para isso no vai ficar espelho. gravado, eu vou marcar a Pri, vai estar no meu Instagram, no dela, no História que Traz Forma. É isso aí. Para na frente do espelho e faz a respiração que a Ju propôs. E veja se você consegue, ao final da respiração, se olhar por pelo menos 1 minuto. Esse é o teste mais poderoso que existe para a gente descobrir se a gente está no nosso lugar ou não. Olhar no nosso olho na frente do espelho. Todas as pessoas que estão fora do seu lugar, que não estão vivendo a vida que querem viver, e quando eu estou falando isso, não é sobre a ilusão de viver a vida, de que eu tenho dinheiro sobrando na conta, não. É de que a gente minimamente acorda de manhã feliz por estar vivo. E veja se você consegue ficar 5 minutos ali, olhando no espelho. E aí vocês conta no relógio, marca para vocês verem quanto tempo. Quanto tempo consegue ficar ali? Então, como constelador, esse é o primeiro lugar. Quando a gente não consegue se olhar no espelho e encarar quem a gente está vendo ali no reflexo, esse é um sintoma do nosso adoecimento. E foi assim, foi nesse lugar, né, que os meus processos foram piorando. Sem me dar conta desse lugar de honra, que eu não precisava olhar para mim, né? E foi de um lugar de, eu compreendo hoje, foi num lugar de amor, de amorosidade, que meu pai fazia isso, foi numa outra geração, foi porque ele tinha ciúmes e blá 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 todo. Mas isso me fez ficar presa dentro de uma dinâmica em que eu não precisava olhar para mim. E aí, sem querer e sem me dar conta, eu deixei de existir, mesmo em vida. Então, se eu posso deixar uma dica aqui, faça um teste, né? E se perceber que não passou, chama a Ju, chama eu. Não, e outra, tá? Na hora que você for fazer o teste, não é para você estar assim, as mulheres não é para estar se maquiando, os homens não é para estar penteando o cabelo, não. É para parar e se olhar. É diferente. Não, não tem que ter nenhuma distração. O foco é no olhar, né, Pri? É desse Porque tem, lugar. a mulherada vai falar, ué, mas eu já me olho todo dia. É. Então, é Alguém pode exatamente desse falar, lugar. né? Então, não, acho que é um outro lugar que eu acho que é muito importante. É brincadeira, gente. Eu sou muito brincalhona, mas assim, eu acho importante a gente. É um assunto muito sério, é algo muito sério, mas eu acho importante a gente também explicar isso, porque às vezes a pessoa pode parar e falar: não, mas tudo bem, eu já me olho todos os dias no espelho, né?
e vem de um outro lugar que a gente fala, que é justamente a gente conseguir se olhar mesmo, né? Se reconhecer, ver literalmente quem nós somos, de onde viemos, quais foram as histórias que transformaram a nossa vida e que trouxeram forma à nossa vida. E é por isso que o desafio é pelo menos 1 minuto na frente do espelho. Porque quando a gente está se maquiando, a gente não fica na frente do espelho. A gente fala aqui, a gente vira lá, a gente mexe aqui. Mas conecta. Conecta com o espelho, sem desviar. E tenta ficar pelo menos 1 minuto na frente do espelho, que aí vocês vão entender que é esse lugar que eu tô falando. E é de um lugar, de uma profundidade, de uma beleza. E aí, na sequência, você pode conectar com esse lugar de se dispor a viver o processo. Que todo mundo, né? Nós estamos na fase do gratilove, que é De lindo, que é gratiluz. maravilhoso, né? Vai lá, que você vai ver, você vai adorar coisa nenhuma, você vai adorar depois, igual eu tô hoje aqui falando, com os meus olhos brilhando, com o coração vibrando, e hoje numa caminhada ajudando outras pessoas. Colocando a minha vida disponível e a serviço de outras pessoas. Eu não vivo mais à disposição do outro. Hoje eu vivo a minha vida de um jeito vivo, mas a minha vida ela está disponível para estar a serviço de outras pessoas. Nesse lugar, né? E eu acho que a gente, como terapeuta, cada vez mais precisa falar sobre isso. É só desse lugar é que, de fato, a gente aprende o que é estar vivo de verdade. Que, de fato, a gente aprende qual é o nosso lugar no mundo. E que nesse lugar do mundo, cara, vou te falar, vem uns terremotos, acontece os terremotos, assim. Mas você balança, balança ali, termina e faz, uai, tá bom, agora eu já sei, vou pro próximo. Com certeza. Pri, obrigada. Se você quiser dar mais uma dica final para todo mundo, este é o momento. Se não, você quer falar alguma coisa a mais para completar? Porque é super importante, porque assim como a Pri trouxe essa história que transformou a vida dela e que se hoje ela é terapeuta, está muito ligada a isso que aconteceu com ela, várias outras pessoas têm histórias de transformação de vida e que fizeram com que ela se tornasse quem ela é hoje. Assim como eu já contei no primeiro dia que eu fiz a live, eu contei a minha história, então se você quiser saber, você vai ter que assistir lá atrás. Mas toda segunda-feira, às 20 horas, eu sempre vou estar aqui com algum convidado, uma convidada. Se você tiver alguma história de transformação ou conhecer alguém que tem uma história de transformação que pode ajudar outras pessoas, por favor, me manda um direct. Eu vou ficar muito feliz de fazer uma live uma segunda-feira às 20 horas com você. Se você tiver essa história, se você tiver outra pessoa para indicar, eu vou ficar muito feliz. Pri, suas últimas palavras para a gente ir. Ju, eu quero agradecer você pela oportunidade, né, de contar a minha história mais uma vez, de um novo lugar. Obrigada, né, por honrar a minha história. Eu acho que é isso, né? Quando você traz aqui o processo, o recado que eu quero deixar para as pessoas é aprendam. É um processo. A gente não gosta da nossa história do dia para a noite, principalmente quando ela tem muitos pontos que são desafiadores para a gente olhar, né? E eu, como uma menina que comecei muito cedo, muito cedo, muito cedo, a minha história começa antes dos 9 anos de idade. Não foi tranquilo, mas eu garanto a vocês que se vocês se permitirem dizer sim por cada pedacinho dessa história, essa criança que existe e habita dentro de vocês, vocês vão perceber quais são os lugares inimagináveis que vocês podem alcançar na vida. Os lugares e os voos tão altos que vocês podem fazer na vida. E é a partir desse lugar, é só desse lugar que pode. Então se permitam, permitam-se a chorar o choro que não foi chorado, né? A sentir a raiva que não foi sentida, a liberar, né? O lugar e o espaço através do perdão, sim, mas do perdão do que não foi possível você fazer e não do que o outro causou em você. Porque é só desse lugar que a gente consegue de verdade voltar
ter uma vida viva e sentir alegria por estar vivo cada dia. E aí, gente, eu vou te falar, tem um fluxo que acontece de coisas, de situações, de pessoas, foi o que conectou a Ju comigo. Sim, Foi num momento e num espaço que eu disse sim para uma história mega complicada que estava acontecendo à minha volta, que eu pude conseguir me conectar com essa pedra preciosa que é a Ju e os processos e a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, sempre que a gente diz sim para algo que a gente acha que é muito ruim na vida da gente, logo em seguida vem um caminhão de coisas boas. E estou muito feliz de estar aqui contigo nesse espaço e que isso alcance o coração daquelas pessoas que estão precisando ouvir que é um passo de cada vez e que dando um passo de cada vez dá certo. Dá muito certo. e demais, Pri. Eu tô muito feliz, porque a Pri é uma pessoa maravilhosa. Quem não segue ela, vai estar o arroba aqui na hora que eu postar o vídeo. Sigam ela, eu vou colocar lá na collab, né? Mas sigam ela, quem não segue, eu tenho certeza que ela tem muita, não só a história dela, mas ela tem muita coisa para agregar assim na sua vida. Nos posts dela, no que ela fala, nas lives que ela faz também. E eu espero que vocês também me tragam mais histórias, porque eu tenho alguns convidados confirmados, mas eu preciso de mais, gente. Eu quero escutar toda segunda-feira, às 20 horas, uma história de transformação. E eu espero que a próxima seja a sua. Então, obrigada, Pri. Gratidão, gratiluz, já que nós falamos sobre isso. É, Eu que estou muito honrada, Ju. Muito obrigada do bate-papo. Estou muito feliz com a história que transforma ou que traz forma e que as nossas vidas possam cada vez mais ser transformadas nos mais diversos lugares possíveis. E tem uma lista de pessoas aí, depois eu mando ai, eu tô para feliz. você contar, mas que Eu quero, tem uma com lista. certeza, com certeza espero que as suas indicações sejam as próximas pessoas que estarão comigo na segunda-feira, às 20 horas. Semana que vem, às 20 horas, também já tenho uma pessoa confirmada, mas vocês vão saber só na segunda, então estejam aqui. Um beijo grande, obrigada, boa noite. E, gente, até segunda-feira da semana que vem, às 20 horas. E nunca se esqueçam, história transforma, história, ela transforma a vida das pessoas. Um beijo grande e boa noite.